Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende o verdadeiro impacto da necessidade de se justificar o tempo todo. Muitas acreditam que explicar cada decisão, cada sentimento e cada atitude é uma forma de serem compreendidas, mas a psicologia mostra que esse comportamento pode revelar insegurança, medo de rejeição e uma busca constante por aprovação externa. Sem perceber, você pode estar entregando para outras pessoas o poder de definir o seu valor, suas escolhas e até a maneira como você enxerga a si mesmo. Neste vídeo, vamos compreender o que acontece quando você para de se justificar para os outros, como essa mudança afeta sua mente, seus relacionamentos e sua percepção de valor pessoal. Você vai entender por que algumas pessoas passam a ser mais respeitadas quando deixam de tentar convencer todos ao seu redor, quais padrões emocionais levam alguém a explicar demais suas atitudes e como desenvolver uma postura mais segura e equilibrada diante das opiniões externas. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás da necessidade de aprovação, porque você sente vontade de provar constantemente que está certo e como sua mente cria comportamentos que podem limitar sua liberdade emocional e sua confiança. Porque a verdadeira questão não é apenas o motivo pelo qual você se explica, é porque você sente que precisa da permissão dos outros para ser quem você é. E a maioria das pessoas nunca percebe que, ao tentar ser compreendida por todos, acaba se afastando da própria autenticidade. Bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e das emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui, vamos explorar a psicologia do comportamento humano, os padrões emocionais que influenciam nossas escolhas e os mecanismos invisíveis que moldam nossa vida todos os dias. Hoje você vai descobrir como parar de se justificar pode transformar sua forma de se comunicar, fortalecer sua inteligência emocional e mudar completamente a maneira como as pessoas percebem você. Porque quando você deixa de buscar constantemente aprovação externa, começa a construir algo muito mais poderoso, uma relação mais saudável consigo mesmo. Você já percebeu como, muitas vezes, você sente necessidade de explicar tudo o que faz? Talvez você mande uma mensagem tentando justificar uma decisão. Explique demais uma escolha simples ou sinta que precisa provar para alguém que você não está errado. E o mais curioso é que, em muitos casos, ninguém sequer pediu uma explicação. Mesmo assim, existe aquela sensação interna de que, se você não falar todos os detalhes, as pessoas vão interpretar você da maneira errada. Esse comportamento parece pequeno, mas pode revelar uma batalha silenciosa acontecendo dentro da sua mente. É como se uma parte de você estivesse constantemente tentando evitar críticas, rejeição ou julgamentos. Você começa a pensar, será que vão achar que sou egoísta? Será que vão pensar que eu não me importo? Será que preciso mostrar meus motivos para ser aceito? Aos poucos, explicar deixa de ser uma escolha e começa a se tornar uma necessidade emocional. O problema é que, quando você passa muito tempo tentando convencer as pessoas sobre suas intenções, acaba colocando a opinião delas em uma posição maior do que a sua própria consciência. Uma simples decisão pessoal pode se transformar em uma busca cansativa por aprovação. Você deixa de agir pelo que acredita e começa a agir pelo medo da reação dos outros. Isso acontece com muitas pessoas no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades e até dentro da própria família. Elas não querem apenas comunicar algo, elas querem garantir que ninguém fique decepcionado com elas. Mas existe uma diferença entre ser uma pessoa cuidadosa e viver tentando controlar a forma como todos enxergam você. E talvez a parte mais difícil de perceber seja essa. Quanto mais você tenta provar que merece compreensão, mais transmite a sensação de que precisa dessa aprovação para se sentir seguro. A mente humana busca aceitação porque, durante muito tempo, pertencer a um grupo significava proteção. Porém, nos dias atuais, esse mecanismo pode fazer uma pessoa abrir mão da própria tranquilidade apenas para evitar um julgamento que talvez nem aconteça. E é justamente nesse ponto que começa uma mudança profunda na forma como você se relaciona com os outros e consigo mesmo. O que muitas pessoas não percebem é que a necessidade de se justificar raramente começa no momento em que elas explicam algo. Ela começa muito antes, dentro de um processo automático da mente que tenta evitar uma ameaça emocional. Antes mesmo de alguém questionar sua decisão, seu cérebro já está imaginando possíveis críticas, rejeições ou conflitos. É como se ele estivesse tentando se preparar para uma conversa que talvez nem aconteça. Por isso, algumas pessoas entram em explicações longas sem perceber. Elas não estão apenas transmitindo uma informação, estão tentando controlar a interpretação que o outro terá sobre elas.
O objetivo escondido não é simplesmente ser entendido, mas evitar aquela sensação desconfortável de ser mal interpretado. E esse padrão pode acontecer tantas vezes que a pessoa começa a acreditar que explicar tudo é apenas ser educada ou mostrar consideração, quando, na verdade, existe um medo silencioso por trás desse comportamento. Na vida social, esse mecanismo aparece em situações muito comuns. Uma pessoa decide recusar um convite e sente que precisa criar uma grande justificativa para não parecer fria. Alguém muda de emprego e sente a obrigação de explicar cada detalhe da escolha para convencer familiares e amigos. Outra pessoa coloca um limite em um relacionamento, mas imediatamente começa a se desculpar, como se proteger a própria paz fosse algo que precisasse de autorização. O ponto mais surpreendente é que, muitas vezes, quanto mais você tenta provar suas intenções, mais espaço você entrega para os outros julgarem suas escolhas. Quando você apresenta uma longa defesa antes mesmo de ser questionado, transmite uma mensagem inconsciente de que aquela decisão ainda precisa ser aprovada. E algumas pessoas percebem isso, mesmo sem saber explicar exatamente o motivo. A mente humana aprende padrões através da repetição. Se durante muito tempo você associou aceitação com agradar, explicar e convencer, seu cérebro passa a repetir esse comportamento automaticamente sempre que sente risco de perder a aprovação. Mas existe uma diferença entre se comunicar com clareza e viver em constante estado de defesa. E quando você começa a perceber esse mecanismo, algo muda. Você entende que nem toda opinião precisa ser corrigida, nem todo pensamento sobre você precisa ser controlado. Porque a verdadeira liberdade emocional começa quando você deixa de gastar energia tentando administrar a visão que cada pessoa tem a seu respeito. Quando uma pessoa passa muito tempo tentando se justificar, algo curioso começa a acontecer. Ela muda a forma como se apresenta ao mundo sem perceber. Aos poucos, cada conversa se transforma em uma tentativa de evitar conflitos, cada opinião vem acompanhada de uma defesa e cada decisão parece precisar de uma explicação completa. O problema é que esse padrão, que inicialmente parece uma forma de proteção, pode começar a afetar a maneira como as outras pessoas enxergam você, principalmente como você enxerga a si mesmo. Imagine alguém que, sempre que toma uma decisão, sente necessidade de explicar todos os motivos. Ela não apenas fala o que escolheu, mas tenta convencer que sua escolha faz sentido. Com o tempo, as pessoas ao redor podem começar a perceber uma insegurança que talvez nem exista de verdade. Não porque essa pessoa seja fraca, mas porque a necessidade constante de aprovação transmite a sensação de que ela mesma ainda não confia totalmente na própria decisão. E isso pode aparecer em pequenos momentos do cotidiano. Em uma reunião de trabalho, por exemplo, uma pessoa apresenta uma ideia e passa mais tempo justificando porque ela é válida do que defendendo a própria proposta. Em um relacionamento, alguém expressa um sentimento e imediatamente tenta explicar demais para não parecer exagerado. Em uma amizade, uma simples ausência vira uma longa mensagem tentando provar que não houve falta de consideração. O efeito psicológico disso é silencioso. Quanto mais você tenta convencer os outros sobre o seu valor, mais começa a depender da reação deles para se sentir seguro. A aprovação externa vira uma espécie de confirmação temporária. Quando alguém entende você, vem o alívio. Quando alguém discorda, surge a necessidade de explicar ainda mais. E esse ciclo se fortalece porque o cérebro aprende que justificar parece diminuir o desconforto naquele momento. Mas existe um detalhe importante. Pessoas emocionalmente seguras também explicam suas escolhas, porém elas não sentem que precisam convencer todos ao redor. Elas conseguem aceitar que algumas pessoas podem discordar sem transformar isso em uma ameaça à própria identidade. E essa mudança de postura altera completamente a presença social de alguém. Quando você para de tentar controlar cada impressão que os outros têm sobre você, sua comunicação fica mais firme, suas palavras ganham mais peso e suas relações começam a se tornar mais equilibradas. Porque muitas vezes o respeito não nasce da quantidade de explicações que você oferece, mas da segurança que você demonstra ao sustentar quem você é. Para entender por que algumas pessoas sentem uma necessidade tão forte de se justificar, é preciso olhar além do comportamento atual. O mais interessante é que esse padrão costuma se repetir em diferentes áreas da vida. A pessoa muda de ambiente, muda de pessoas ao redor, mas continua carregando a mesma necessidade de provar que merece compreensão. Ela tenta resolver no presente uma insegurança que começou muito antes. E quando você percebe isso, começa a enxergar que o problema nunca foi apenas explicar demais. A questão mais profunda é entender por que existe uma sensação interna de que você precisa convencer alguém para ter o direito de ser você mesmo.
E essa percepção abre caminho para uma mudança na forma como você lida com suas escolhas, seus limites e a maneira como busca reconhecimento nas suas relações. A verdadeira mudança começa no momento em que você deixa de apenas reagir aos seus comportamentos e começa a observar os padrões que existem por trás deles. Quando você percebe que aquela vontade de explicar tudo não aparece por acaso, algo dentro da sua mente começa a mudar. Você deixa de enxergar esse comportamento como uma característica fixa da sua personalidade e passa a entender como uma resposta aprendida, criada para lidar com determinadas emoções. Isso não significa que você nunca mais vai explicar suas escolhas ou que deve ignorar completamente a opinião das pessoas. A questão é outra. Existe uma grande diferença entre compartilhar algo porque você quer e explicar algo porque sente que precisa. Uma atitude nasce da liberdade, enquanto a outra nasce do medo de não ser aceito. Quando essa consciência aumenta, situações comuns começam a ser vistas de uma maneira diferente. Antes, uma pessoa poderia receber uma crítica e imediatamente tentar se defender, criar argumentos e provar seu ponto. Agora, ela começa a perceber a própria reação antes de agir. Ela pensa: eu realmente preciso esclarecer isso ou estou apenas tentando evitar que alguém pense algo negativo sobre mim? Esse pequeno espaço entre o impulso e a resposta pode transformar completamente a forma como alguém se relaciona. A mente humana funciona muito através de repetições. Durante anos, certos caminhos emocionais são fortalecidos porque parecem trazer segurança imediata. Mas quando você começa a observar esses caminhos, eles deixam de controlar você de forma automática. A consciência não apaga o passado, mas muda a forma como você responde ao presente. E talvez uma das maiores mudanças aconteça quando você entende que nem toda pessoa precisa compreender completamente suas escolhas para que elas sejam válidas. Algumas pessoas vão interpretar você pela própria visão de mundo, pelas próprias experiências e pelos próprios filtros emocionais. Tentar controlar todas essas interpretações é uma tarefa impossível e extremamente desgastante. A partir desse ponto, parar de se justificar deixa de ser uma tentativa de parecer mais forte ou distante. Torna-se uma forma de construir uma relação mais honesta consigo mesmo. Você começa a falar menos para convencer e mais para comunicar. Começa a escolher suas palavras não pelo medo da reação dos outros, mas pela clareza do que realmente acredita. Porque a maior liberdade emocional não acontece quando todos entendem você. Ela acontece quando você aprende a continuar em paz, mesmo quando algumas pessoas não entendem. E é nesse momento que sua presença muda, seu relacionamento se transformam e a maneira como você se enxerga começa, finalmente, a depender menos da aprovação externa. Existe uma razão pela qual muitas pessoas repetem os mesmos padrões emocionais, enfrentam os mesmos conflitos internos e continuam buscando respostas sem entender exatamente o que acontece dentro da própria mente. O autoconhecimento começa quando você aprende a observar aquilo que antes passava despercebido. Seus pensamentos automáticos, suas emoções mais profundas, seus medos, suas escolhas e os comportamentos que influenciam seus relacionamentos e sua forma de enxergar a vida. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia foi criado para quem deseja compreender melhor a própria mente através de uma união entre psicoterapia, psicanálise e filosofia, trazendo reflexões profundas de forma prática e acessível. O material explora conceitos fundamentais relacionados ao funcionamento emocional humano, incluindo temas como inconsciente, padrões de comportamento, arquétipos, sombra, persona, sonhos, símbolos e as diferentes formas como construímos nossa identidade e nossas relações. Mais do que acumular informações, a proposta é criar um momento de reflexão e entendimento pessoal, ajudando você a enxergar com mais clareza aquilo que influencia suas decisões, seus sentimentos e seus ciclos emocionais. Se você sente que existe algo dentro de você que precisa ser compreendido, esse pode ser um passo importante para iniciar uma jornada de maior consciência e transformação pessoal. O link está no comentário fixado. Talvez a maior descoberta sobre a necessidade de se justificar não seja perceber quantas vezes você explicou demais, mas entender o que existia por trás dessa necessidade. Muitas vezes, por trás de uma longa explicação existe apenas uma busca silenciosa, a vontade de ser compreendido, aceito e reconhecido. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditam que precisam encontrar as palavras perfeitas para evitar qualquer julgamento, qualquer dúvida ou qualquer interpretação errada. Como se fosse possível construir uma imagem tão clara de si mesmo que ninguém jamais pudesse questioná-la. Mas a verdade é que a percepção de cada pessoa passa por suas próprias experiências, suas próprias crenças e sua própria maneira de enxergar o mundo.
Quando você começa a perceber esse processo, algo muda internamente. A necessidade de provar cada detalhe começa a perder força, porque você entende que sua identidade não depende de uma explicação constante. Existe uma diferença entre querer ser entendido e sentir que precisa ser validado para existir. No fim, a relação mais importante não é aquela em que todos compreendem cada escolha que você faz. É aquela em que você consegue reconhecer quem você é, mesmo quando nem todas as pessoas enxergam a mesma coisa. Porque, muitas vezes, a busca incansável por explicar quem somos revela uma pergunta mais profunda que carregamos por dentro. Será que eu posso confiar em mim mesmo quando ninguém está confirmando isso? E talvez seja justamente nesse silêncio, quando você deixa de tentar convencer o mundo inteiro sobre o seu valor, que começa uma nova forma de se relacionar com a própria mente, com as próprias emoções e com a própria vida. Se você chegou até aqui, significa que esse conteúdo fez sentido para você e que existe uma verdadeira vontade de compreender melhor a própria mente e os próprios comportamentos. Se esse vídeo trouxe alguma reflexão importante, deixe o seu like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo sobre psicologia, emoções e comportamento humano. Também se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos sobre a mente humana, relacionamentos, padrões emocionais, desenvolvimento pessoal. E comenta aqui embaixo uma palavra: consciência. Quero saber quem ficou até o final e está buscando entender melhor os próprios pensamentos e atitudes. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, assista agora ao vídeo que está aparecendo no card e explore também a nossa playlist, porque os próximos conteúdos podem revelar outros padrões da sua mente que talvez você nunca tenha percebido. Obrigado por estar aqui até o fim. Nos vemos no próximo vídeo.